Salve, salve, rapaziada, firmeza? Hoje nós vamos ver como que foi a semana 3 da sériezinha que a gente tá fazendo, que é farmando o 13º com o Tibão. E pra essa semana aqui, a gente vai estar passando aí também nos lugares que a gente caçou, quanto que a gente profitou, quantas horas a gente jogou aí mais ou menos. E aí a gente vai estar debatendo um pouquinho de quanto que a gente conseguiu farmar nessa semana. Demorou? Muito importante também lembrar que se você não assistiu os episódios anteriores dessa série, corre lá e assiste. Vou estar deixando aí na descrição a semana 1 e a semana 2. Vou estar deixando, passando algum card em algum momento do vídeo também para vocês assistirem lá, porque aí fica um pouquinho melhor vocês entender qual que foi a estratégia que a gente vai estar utilizando, quantas horas a gente vai jogar por dia aí mais ou menos, como que vai ser feito o cálculo desse profit, né? Assim, a gente obviamente não vai só pegar o profit que a gente teve ali das antes e jogar ali na planilha, a gente vai ter o cuidado de fazer também descontando os gastos ocultos que a gente tem por hora, que são ali os embuilments, gastos com ring bees, food GML e tudo mais. Então é importante que vocês saibam disso pra gente ter o resultado mais próximo e fiel possível ao final dessa série. Pra aí sim a gente tá conseguindo ver de fato quantos KKs mais ou menos a gente consegue farmar ao final desse um mês, quantas TCs que a gente vai conseguir ter, e essas TCs, se a gente vender para algum revendedor, quanto de dinheiro a gente conseguiria fazer mais ou menos aí jogando, simulando um jogador casual, onde ele tem ali o seu trampo fixo. Então aí só para recapitular um pouquinho da semana anterior, que foi a segunda semana de farm que a gente teve, a gente caçou ali uma média de 22 horas e meia naquela semana e conseguiu aí farmar cerca de 1.275 TCs, que jogando aí no dinheiro real a gente teria mais ou menos R$275. Foi uma semana bem proveitosa, a gente conseguiu, né, embora em alguns dias ali a gente não conseguiu caçar, a gente tentou compensar em alguns outros dias e conseguiu aí manter uma média de farm bem constante. Já aqui para a terceira semana a gente também conseguiu caçar muito bem, as hunts ali é a padrão do que vocês estão vendo, que vai ser ali na Ferumbras mesmo. E nem eu disse para vocês, eu vou estar tentando priorizar caçar no Plague Seal, porque no Plague Seal a gente consegue ter uma margem de profit muito boa. Só que além da gente ter essa margem de profit muito boa, é importante, né, como a gente está fazendo uma série voltada ao profit, a gente consegue também ter um gasto de supplies muito baixo. Então a hunt ela já está bem confortável ali para mim, e isso faz com que o nosso profit aumente ainda mais por conta do supply ser bem baixinho mesmo. A gente só tem ali gastos basicamente com os embuilments, a gente não faz uso de food de ML, não precisa de uma prey ali para conseguir manter a hunt ou gastar com boost. Boost vai ser bem difícil a gente gastar na real, porque não faz sentido uma série de profit a gente bater uma boost ali, sendo que é uma coisa voltada ali mais para experiência mesmo. Então aqui para essa semana a gente caçou aí, como eu disse, bastante no Plague Seal -1, mas além do Plague Seal a gente conseguiu caçar também ali um pouquinho no Pumin -3, que é uma hunt muito boa e um pouquinho assim mais alternativa, vamos se dizer, mas às vezes, né, tem uma galerinha ali e tal, mas a gente conseguiu caçar um pouquinho também ali no Pumin -3. Paralelo a isso, a gente caçou também no DT Seal -1. DT Seal -1 é uma hunt que é muito boa de profit, mas para nossa faixa de level, embora a gente tenha, né, bons equipamentos e uma boa skill, ainda assim é uma huntzinha que ela é um pouco assada. A gente gasta bastante, né, para conseguir se manter bem durante a hunt, então tem muito gasto com poção, principalmente de vida, e também, além de poção de vida, a gente tem que utilizar food GML e tudo mais, porque é uma parada que vai valer a pena nesse respawn. Mas a gente foi aí um pouquinho também no DT Seal -1, inclusive foi o mesmo dia que eu fiz o vídeo guia de hunt, o DT Seal -1, e se você também não assistiu, corre lá e assiste, o videozinho tá bem bacana e tudo mais. Eu bolei ali uma rotação meio que na hora e achei um jeito bacana da gente tá conseguindo caçar ali de acordo com a nossa faixa de level. A gente caçou também ali no DT Seal -2, o DT Seal -2 ele acaba sendo bem mais proveitoso que o DT Seal -1, porque no DT Seal -1 ali tem muito Vexclaw, muito Hellfire, então acaba que a hunt ela é bem assada e bem pesada mesmo. Agora já aqui no DT Seal -2 a gente consegue manipular aí o nosso grau de dificuldade da hunt. No caso aqui a gente consegue trapar todos os Hellfire e aí só fica Vexclaw e Dark Torture basicamente, então isso faz com que o nosso supply abaixe bastante e os nossos resultados escalam muito mais também por conta disso. Lembrando também que é um respawn que a gente não consegue usufruir 100% ainda dele, por conta que a gente não bug speed ainda nesse lugar ainda, mas assim, né, por volta ali do level 1150 a gente vai estar conseguindo bugar speed de uma forma assim natural,
e aí sim esse respawn ele vai dar pra gente mais muito dinheiro mesmo. Pelo fato da gente ser ECAD Sword, acaba que existem hunts bem melhores comparado a DT Seal aqui, por exemplo, né? Então a gente tem Pumin, tem Plague Seal, tem Warzone 3, enfim, tem muito tipo de outras hunts que são mais relevantes. Rapaziada que é de club também acaba tendo isso, então é um respawn aqui mais visado por ECAD Axe mesmo, né? Que só tem aí, bem dizer, a Soul Eater como arma de 3 slots da Soar pra tá conseguindo farmar bem. Então o ECAD Axe aí normalmente tá sempre em DT Seal, menos 1 e menos 2, tá? Em Caminho Ferumbras, Warzone 8, enfim, vai estar sempre em lugares em que gelo ele é bem efetivo. Mas esses dias que eu dei um pulo aqui eram dias que grande parte ali das hunts estavam cheias, então até pra matar a saudade um pouquinho da DT Seal, eu vim dar um rolê aqui. Então pra essa semana aqui, a gente farmou durante aí 24 horas e 55 minutos mais ou menos, vamos arredondar aí pra 25 horas. Foi a semana que a gente mais teve tempo de farm pra tá conseguindo alavancar aí esse profit também. E de profit bruto pra essa semana a gente teve aí 60.8 kk de profit bruto, tá? Então lembrando que a gente tem que fazer o abatimento dos gastos ocultos por hora, então aí a gente vai descontar cerca de 4.1 kk referente a Embeds, Ring Bees, Food de ML, enfim, todos os gastos que eu mencionei anteriormente que tá fora ali do nosso balance. E aí a gente consegue chegar ao profit líquido no valor de 56.7 kk de profit líquido nessa semana. Como eu disse, essa semana a gente conseguiu farmar um pouquinho mais em questão de tempo, consecutivamente a gente conseguiu ter uma média de farm um pouquinho melhor também. Não foi nada exagerado, não foi nada desproporcional em relação às semanas anteriores, mas foi a melhor semana de farm que a gente conseguiu ter aí no nosso charzinho. Então se a gente pegar esse profit e transformar em Tibia Coin, lembrando que aqui a coin a gente está utilizando uma média de 40k no meu servidor, que é um Open PVP verde, a gente vai ter aí uma média de 1418 Tibia Coins farmadas nessa semana. Se a gente transformar isso em dinheiro real, seria aí mais ou menos 306 reais nessa semana. Agora, se a gente pegar o consolidado, que seria ali a primeira semana até o final dessa terceira semana, a gente teria aí um balance final líquido de 158 kk, que transformando em TCs isso daria mais ou menos pra gente 3.950 TCs, e jogando aqui pro dinheiro real seriam cerca de 854 reais. Então tá sendo bem proveitoso a nossa média de farm. Normalmente o que a gente consegue farmar é isso aí mesmo. Então se você curtiu esse vídeo, já não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal. Segue a gente lá nas redes sociais, que isso também é muito importante. Lembrando que essa é a nossa penúltima semana de farm, então nós estamos no penúltimo episódio dessa série. Vai ter apenas só mais um, que vai ser na semana que vem, que é o último episódio, que aí a gente vai ver por completo quanto que a gente farmou, quantas horas a gente jogou mais ou menos ao final dessa série. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!